cheguei a dar o exemplo de um conto do Edgar Allan Poe. Lembra a queda do solar de Ashur? O que é o fantástico? O fantástico é o insólito. O texto fantástico é aquele texto que você vai lendo, caminhando tranquilamente, quando de repente você, opa, dá uma escorregada. O texto te promove uma insegurança. Algum elemento do texto você fala, isso aqui está errado. O conto, que por si só é uma narrativa curtinha, enxuta e que gira sempre em torno de um fato, ele é muito conciso, ele é rapidinho. Mas a gente percebe o fantástico não só um conto, mas uma outra obra que está no vestibular de vocês, que é a Confissão. Na Confissão nós temos elementos do fantástico lá dentro o tempo todo. E qual o grande elemento do fantástico que permeia toda a narrativa? O vampirismo. Perfeito. Só que olha que interessante, quando você pensa em vampirismo, quando você lê, por exemplo, o Drácula de Bram Stoker, já te deixa de pé atrás. É um homem que tem sede pelo sangue. É um homem que tem toda a sensualidade, que sempre o sugar do sangue está envolvido com o sexo, com a sedução. Isso já te deixa do pé atrás. Esse tipo de vampirismo. Só que o vampirismo da Confissão não é esse. É um outro tipo de vampirismo que, ao invés de sugar o sangue, suga-se o quê, gente? A alma. Quando eu digo sugar a alma, eu estou sugando características, eu estou sugando conhecimentos daquela pessoa. E aí tem uma outra coisa interessante. O sugar é aqui? É a mordidinha? É o sangue? Não. Professora, que raios que esse homem transa com a mulher, termina a transa, a mulher morre automaticamente e ele sai com características dessa mulher. Então, a Confissão é um texto, uma narrativa que o fantástico está presente em todo o decorrer da narrativa. É esse elemento do insólito, é esse elemento da insegurança, de que o leitor sente que ele não está mais no terreno seguro do verossímil. Alguma coisa aconteceu aqui. E aí nós temos dois pontos muito importantes para a prova de vocês aí da Federal em relação a essa ideia do fantástico. Há um primeiro momento que o nosso narrador segue a personagem Emma e ele vê que ela entrou num casarão. Esse casarão, ele viu que abriram a porta para Emma entrar, ele viu uma luz na janela sobre a porta, ele viu o rosto de Emma iluminado. E no outro dia, quando ele volta, ele não acha mais aquela porta, ele não acha mais aquela janela, ele acha uma portinha emperrada, não tem luz naquele lugar, porque aquele lugar é abandonado. Então o que você percebe? Além do vampirismo ser o tom do fantástico presente em toda a narrativa, há momentos em que o leitor se assusta ainda mais. Esse insólito, passa o texto e você fala, mas que raios? O que é isso? O que aconteceu? Não foi falado ao leitor o que era aquilo. Aquilo reforçou ainda mais a insegurança do leitor. Outro elemento do fantástico, muito pontual na obra, há um momento em que o narrador se vê diante dele mesmo. Ele mais jovem. E ele começa a conversar com esse menino novo, lá batendo papinho, e o menino nem tchum pra ele. O menino começa a sorrir, sai do bar, vai até a pensão onde o narrador morava, ele segue o garoto, e ele descobre que ele não tinha garoto nenhum. Que garoto nenhum entrou naquele quarto de pensão, e aquilo tudo não passava do quê, gente? Mas da cabeça dele. Se a gente for pensar em elementos fantásticos, histórias fantásticas, nós vamos desde Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, e aí eu não vou entrar nas más línguas, porque ele, o Guy de Maupassant ele usava assim, ficava um pouco doidão, ele fez certas coisas, mas por exemplo, tem contos do Guy de Maupassant que ele narra um conto onde o mordomo dele chega com uma bandeja, com a cabeça dele sobre a bandeja e a cabeça dele ditando o que ele vai escrever. Ele constrói até uma situação fantástica para a produção da coisa. Olha que maluquice. E para reforçar ainda mais, para quem não pegou aquele comentário do conto do Edgar Allan Poe, A Queda do Solar de Ashur, você lembra disso? Sério? Longa data. Nossa época. Eu tenho um narrador, ele recebe uma carta de um amigo que já está bem velhinho, pedindo para que ele vá visitar esse amigo. Quando ele chega, aquele casarão, porque o solar era o quê, gente? Maior que o sobrado, menor que um castelo, lembra que nós falávamos sobre isso? E ele reencontra esse velho, o velho é muito educado com ele e apresenta a irmã ao narrador. Olha, essa aqui é minha irmã, nós já
aparece a mãe entrando na biblioteca, ofegante, com um punhal na mão, vira-se para o irmão e diz assim: infeliz, sabias da minha doença, mesmo assim me trancastes lá embaixo. Ela crava o punhal no peito do irmão, que vem a falecer na hora, e ela, dando seus últimos suspiros, cai morta. Até que enfim morreu. O narrador olha aquilo e perna para quem te tem. E ele começa a correr. E ele sai da casa desesperado, correndo. Quando ele olha para trás, do nada a casa começa a correr. Do nada a casa começa a cair. E a casa vem toda ao chão. É aí que o narrador desespera. É aí que ele corre mais mesmo. Sem olhar para trás, e vai correndo. E termina a narrativa ele dizendo o seguinte: olha, já passei por várias coisas na minha vida, mas eu nunca me esquecerei da queda do solar de Ashtar. Isso eu nunca vou esquecer. É possível dois irmãos viverem numa mesma casa? Sim. É possível estar bem velhos e viver na mesma casa? Sim. É possível um irmão querer matar o outro? É estranho, mas é possível. É possível assistir um assassinato? Sim. É possível ficar com medo ao ver um assassinato? Sim. É possível sair correndo? Sim. É possível uma casa cair do nada após um assassinato? Não. É possível ver uma casa despencando depois de um assassinato sair correndo? Com mais medo ainda? Sim. É possível. Isso é o fantástico. É o elemento insólito. É aquele elemento... Oi? Se for um assassinato, como? Não, mas aí deixou de ser um insólito, aí caiu no previsto, não é? O grande tchan do fantástico é deixar você com a pulga atrás da orelha. Isso, olha o mundo das formigas, fantástico pra caramba. Porque veja bem, duas garotas, uma estudante de direito e outra de medicina, estão hospedadas numa pensão. Estranhamente, nessa pensão, tem uma caixa com ossos de um anão. E aí, estranhamente, de repente vem o cheiro do horror. Isso é a preparação mesmo do fantástico acontecendo. E aí eu tenho as formigas indo sempre para aquela caixa. O que as meninas percebem? Que as formigas estão montando o esqueleto do anão. A de direito morre de medo, né? A de medicina, com toda a ciência que ela tem, ela fala: não, calma, que bobagem, confusão, falta só um dedinho para terminar o anão. Pega para quem tem. Todo mundo ficou com medo e sai correndo. E o interessante é que são os detalhes que o fantástico se reforça. Quando elas saem da casa, que elas olham para trás, a casa tinha uma janela perfeita e uma janela quebrada. E elas têm a sensação de que a casa estava observando-as. Então é como se fosse um olho aberto, um olho fechado. Vamos voltar lá na Federal? Olha o conto, gente, ainda resiste. Estão lembrados desse conto do Gino? O Gino é um personagem que ninguém nunca viu no conto. O tempo todo está perguntando: eu tenho um casal que vai visitar o amigo não está em casa, está a mãe e a irmã do amigo, e nada do amigo, e o ambiente já é sombrio. Eles chegam na cidade, está tudo escuro, aquele vento gelado. Cadê o amigo? Não sabemos. Há um momento que a irmã do Gino fala assim: olha, foi bom você chegar aqui, porque é uma pena que, quando ela fala é uma pena que, a mãe do Gino fala: opa, peraí, deixa eu mostrar outras fotos para eu ver. Corta. E aí o leitor fica assim: poxa, mas o que é isso? Tudo bem, o leitor, no final da história, você percebe que provavelmente esse filho morreu, a mãe não aceita a morte desse filho e por isso ainda resiste, deixou de existir e foi necessário existir outra vez, né? Mas o interessante é que quando o narrador sai, ele e a esposa, eles entram dentro do carro, o carro está gelado. E aquele frio